Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Um forte abraço a todos nesse dia. Glória a Deus, que Deus preparou para todos nós, para nós ouvirmos a palavra do Senhor neste dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a minha vida, que esse dia seja um dia de bênção, seja um dia de vitória para todos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Quero deixar uma palavra, irmão, para você, mas antes, porém, quero pedir que você deixe aí o seu like, que você deixe o seu comentário, que você ativa o sininho das notificações, que com certeza está em vermelho aí para você. Você clica naquele sininho, confirma e compartilha com seus amigos, em nome de Jesus. Lucas 22, 35 diz assim, fala que as duas espadas. É um capítulo que não é muito fácil, né, irmãos, da gente dar explicação, mas se Deus quiser, Deus vai dar o discernimento, nós vamos explicar para vocês. É a palavra do Senhor. E disse-lhes, quando vos mandei 100 bolsas, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua veste e compra. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores fui cortado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se nós não buscar o conhecimento da palavra, chega até pensar, meus amados, que Jesus estava aqui incentivando a guerra corporal, a guerra, o uso de armas. Mas aqui, irmão, o Senhor Jesus não está incentivando uma guerra corporal, uma guerra carnal. O Senhor está preparando os seus discípulos para a oposição ao Evangelho. A espada que o Senhor está mandando os discípulos usar, possuir, é a espada, irmãos, do Espírito, que é a palavra de Deus. Jamais o Senhor Jesus iria incentivar os seus discípulos a derramar sangue. Então, meus queridos, temos que entender. Jesus perguntou para ele, quando eu mandei vocês, faltaram para vocês alguma coisa? Ele disse, nada. Eles mesmos respondeu. Então, Jesus falou, pois então, vai, que se não faltou nada para vocês, a primeira vez que eu mandei, nesta segunda vez também não vai faltar nada para vocês. Confia. Jesus falou, confia em mim. Prega o evangelho. Vão ter luta? Vão. Vai ter oposição contra aquilo que vocês disserem? Vai. Mas eu estou com vocês.
Eu estou na vida de vocês para ajudar, para livrar de toda a oposição que vocês vão encontrar, mas creia em mim e vá em frente. Irmãos, o evangelho verdadeiro pregado, ele sempre vai ter oposição. Só não vai levantar, irmãos, opositores. O evangelho, sabe, irmãos? O evangelho da prosperidade, o evangelho do não tem nada disso, o evangelho do não tem nada a ver. Esse evangelho você pode pregar à vontade nas praças, mas o evangelho genuíno da renúncia, se você pregar, vai ter oposição. E esse evangelho da oposição não está sendo mais pregado, meus amados. Infelizmente, hoje, como se diz, só tem melzinho na chupeta. Os homens, sabe, irmão, não prega mais o evangelho genuíno, sabe? Então, para nós saber que as espadas não eram, irmãos, carnais, não era espada para tirar sangue, para derramar sangue. Jesus falou em Mateus 18, versículo 10 ao 14, ele fala assim, ó, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Louvado seja Deus. Então, meus amados, se Jesus permitisse o uso da espada para ferir alguém, para derramar sangue, Jesus não tinha repreendido Pedro. Mandou que ele metesse a espada na bainha. Irmão, nós estamos aqui no mundo, temos que pregar o evangelho. Nós sabemos que hoje os homens mudou a mensagem. Aquela mensagem que combatia o pecado, combatia a vaidade, não se pregam mais, porque o povo não recebe mais a palavra. Outro dia eu estava conversando com o irmão, estava falando para ele, antigamente os pastores pregavam o evangelho da renúncia, o evangelho genuíno, o evangelho do novo nascimento. O povo vinha para frente, aceitava Jesus com lágrimas nos olhos. Eu ainda estava brincando com ele, hoje o povo não aceita nem rindo. Se você pregar o evangelho da renúncia, o povo não aceita, o povo não volta mais ali. Sabe, irmão? Mas nós precisamos, irmãos, de usar a espada da fé, a espada da coragem, a espada do Espírito. A Bíblia diz que a espada, irmãos, é do Espírito, está lá em Efésios, capítulo 6. Aleluia. Sabe, irmãos? Mas hoje nós deixamos cair a espada das nossas mãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo disse aqui também, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Está vendo aí, meu irmão? É pena que não dá para nós ir mais longe para o vídeo não ficar muito longo. Mas tá aí, meus irmãos. Usa as armas da milícia, usa as armas de Deus, as armas da fé, o evangelho da paz, os dons espirituais que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.